Muito bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, sábado, dia 25 de janeiro de 2026, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos iniciar com uma oração. Santíssimo Deus e Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, nós adentramos em Tua presença e pedimos que o Senhor venha dirigir esta meditação. Que o Senhor venha fazer fluir os teus pensamentos, a tua vontade, do que o Senhor deseja falar com todos nós, por meio da tua palavra, nessa meditação. É o que te oramos, te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Tenha em mãos a Bíblia para conferir conosco a tudo que vai ser falado, para que a cada versículo você entenda todo o contexto do que se refere o versículo a ser citado aqui. Título da mensagem de hoje vai ser uma meditação bem diferenciada. Ela serve para aqueles que querem estar no caminho da salvação e que já estão. Atente bem para cada detalhe, cada palavra. Nós separamos aqui 2 versículos básicos para esta meditação. O primeiro se encontra em Mateus capítulo 22, versículo 14. Mas antes de tudo, vamos citar o tema, para que seja bem entendido o que vamos ler. A luta do escolhido. E aí, hein? A luta do escolhido. Vamos ler o versículo básico, depois a gente vai ter esse comentário sobre isso. Mateus 22, versículo 14 diz o seguinte: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos para Mateus capítulo 7, versículo 13, que também faz parte desse texto base dessa meditação. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho espaçoso que conduz muitos à perdição. E aí, o que falar, hein? O que falar sobre a luta do escolhido? É um caminho estreito. O Senhor Jesus disse: é um caminho estreito. Caminho estreito e ser escolhido. O que fazer para adentrar, a trilhar esse caminho estreito e ser um escolhido de Deus? O que fazer, hein? A palavra é uma só: renúncia. Todo aquele que quer ser escolhido, que quer caminhar no caminho estreito, tem que renunciar. Está escrito isso em Mateus, me foge a memória, capítulo 16, versículo 18, que Jesus diz, versículo 24, que Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Mas vamos fazer uma autoanálise agora, para nós como ser humano, esquecendo que estamos em uma comunidade cristã, seja também católica, de vários clérigos. Esqueçamos disso. Vamos nos colocar como ser humano. Qual é o ser humano que quer renunciar a algo que eles estão acostumados a fazer? Vamos citar um exemplo: a mentira. Como é que muitas pessoas vão se doar, se voltar para mudar, para parar de mentir, para deixar a mentira? É uma renúncia. Então, vamos citar outro exemplo: a pessoa que facilmente guarda mágoa, é orgulhoso. E aí, o que fazer para conseguir renunciar
para poder adentrar no Santo dos Santos, no Reino da Glória. Porque lá está escrito que não entrará o ódio, não entrará o pecado, não entrará a mágoa. É um preço a pagar. Isso se chama renúncia. Então, se a pessoa quer ser escolhido, de fato, de verdade, quer estar com Deus no céu, entrar pelo caminho estreito, o caminho da renúncia. Esse é o segredo para quem quer ser escolhido. Muitos são chamados, muitos dizem até que leem em Deus e falam que quer estar com Deus, mas no momento da renúncia, aí é algo que a gente tem que levar a sério, porque o Senhor Jesus disse: aquele que não entrar pelo caminho estreito, de forma alguma encontrará com a eternidade com Deus. Vamos falar de 3 pontuações. A primeira, vencer a si mesmo. A segunda, as injustiças. A terceira, a forma do viver do escolhido. E vamos concluir com a conclusão. Esses são só 3 pontuações, mas há muito a se falar sobre a trajetória aqui na terra até chegar no céu. Um exemplo disso foi o povo de Deus quando saiu do Egito. Houve uma trajetória até chegar a Canaã, a terra prometida. E muitos ficaram para trás, porque foram rebeldes, não obedeceram a Deus, não confiaram em Deus, não perseveraram em fazer a vontade de Deus. É uma jornada. Só quem verdadeiramente se abstém de todo o seu eu, de todo o seu orgulho, que se abstém de toda a sua vontade e se esforça mesmo para fazer a renúncia valer em sua vida, aí sim será um escolhido de Deus e se for fiel até o fim. Vamos para a primeira pontuação: vencer a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, a carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, vírgula, para que, vírgula, depois de ter pregado aos outros, vírgula, eu mesmo não venha a ser reprovado. Está aí uma das coisas que o escolhido, ele faz. Ele sofre de várias maneiras. A luta do escolhido, vamos dar um autoanálise bem rápido de um exemplo do que se passa aqui na Terra. O escolhido de Deus. O escolhido de Deus, ele é provado. Todos nós somos provados. Mas quando é para ser escolhido, são várias batalhas. Há tentações, há provações, há renúncias. Então, o escolhido é assim, ele sofre uma guerra na área sentimental. Ele é provado, como foi José, com a mulher tentando seduzir. Quando vence isso, às vezes vem outra luta. A luta é o caráter de lealdade ao trabalho, se a pessoa é honesta ou não com dinheiro. Outras guerras que vão vir sobre o escolhido, quando ele não é vencido pela uma prostituição, pela lealdade no trabalho, aí vem o quê? Vem perseguições, vem pessoas imbuídas de malignidade, querendo fazer o mal. E aí ele perdoa e vence. Então, são várias maneiras. O mal sempre ataca. Quando não consegue atacar, vencer na vida sentimental, na prostituição, ou no trabalho, na honestidade, ou com mágoa, ou com discórdia, aí vem o quê? O mal
começa a atacar alguns parentes para ver se atinge o escolhido. Então, o escolhido é assim, é uma guerra contínua em várias áreas, de várias maneiras que o mal tenta. Foi assim com todos aqueles que venceram, que foram conquistar a coroa. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com o Senhor Jesus, foi assim com o apóstolo Paulo. O escolhido sempre tem uma guerra. Quando uma coisa é outra. Mas aí ele persevera em crer em Deus, em perseverar para vencer todas as lutas. Como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e agora me resta a coroa da vida. Vamos para a segunda pontuação. As injustiças. As injustiças. Está escrito em 1 Timóteo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23. Vou ler bem rapidinho para não perder tempo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 23. Olha só. Porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos um exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratava, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que acontece com aquele que é escolhido? O Senhor Jesus disse que aquele que quiser fazer a vontade dele será perseguido de várias maneiras. Pessoas injustiçam, pessoas perseguem. É uma guerra a luta do escolhido. Porque o mal, as trevas, não quer que nenhum de nós conquiste a coroa, não quer que conquiste a vida eterna, não quer que a gente consigamos fazer a vontade de Deus. Mas aquele que quer fazer a vontade de Deus, como diz a palavra de Deus, ele se esmera, se esforça, renuncia para conseguir fazer a vontade de Deus. É uma luta, é uma guerra, sim, porque é espiritual. Muita gente não vê, mas para aquele que está no mundo espiritual, ou seja, que tem um entendimento espiritual do que é o campo de batalha espiritual, ele atenta bem para tudo e vigia a todas as situações para vencer essa luta, para conseguir a coroa da vida eterna. Terceiro tópico, e aqui vamos finalizando com esta meditação. A luta do escolhido. Terceiro tópico, a forma do viver do escolhido. Aí sim. Como é? Quais são as características? Não vamos falar todas, mas qual é a característica de um escolhido? Vamos ver aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Aqueles que querem viver piamente. E aí, o que se entende por viver piamente em Cristo? Viver em Cristo piamente. Porque há quem vivam aí piamente pela uma religião, vive aí piamente em nome de uma vontade própria, mas viver piamente em Cristo, o que significa? Vamos tentar falar poucas as palavras para não se prolongar muito. Piamente é aquela pessoa que tem prazer, ela se esmera, ela se lança, se doa para viver a vontade daquilo que agrada a Deus, para estar consagrado a se dedicar para fazer a vontade de Deus. Aí padecerão perseguições. Porque um dos exemplos você é uma pessoa que faz a vontade de Deus, está em um trabalho, em um colégio, aí você dá um exemplo
de praticar a vontade de Deus. Ao seu coleguinha da escola começa a debochar, te desprezar e até mesmo te criticar ou querer fazer alguma injustiça. Por quê? Porque as trevas não se dão com a luz. Então, o mal vai tentar usar alguém para te fazer mal, para testar se você verdadeiramente é uma pessoa de Deus. Então, quando a pessoa é um escolhido, ele passa por perseguições. Porque o mal, ele sempre vai perseguir para tentar impedir de cada um de nós conseguir a vida eterna. Foi assim. Um exemplo maior disto, o Filho de Deus. O caminho da trajetória dele, quando foi condenado, preso e decretado sua morte, quando ele foi para ser crucificado, desde os primeiros passos até a cruz, ele sofreu ainda. O mal tentou impedir de vários modos. Não vamos falar tudo aqui porque vai tomar muito tempo, mas houve na trajetória muitos empecilhos para que o Senhor Jesus desistisse. Mas aí, quando a pessoa é um escolhido, foca um alvo e coloca o amor pela sua alma e pelo amor à alma do próximo, aí já é. Ele faz de tudo para alcançar o alvo, porque o amor de Deus dentro da pessoa, através do Espírito Santo, constrange a gente ter piedade, compaixão e mostrar para as outras pessoas que há um Deus, que há uma salvação e que há um amor sublime que pode entrar e reinar dentro da sua alma, no seu coração, transformar todo o ser. E é essa a batalha do escolhido. Mas ele tem um alvo, ele foca isso tudo. Por quê? Porque um amor que Deus irradiou o seu ser, entrou, faz com que a pessoa fique saltitando de alegria e de prazer por Deus e para falar de Deus para outras pessoas. Foi assim o caso da mulher samaritana no livro do Evangelho de João, capítulo 4. Ela era uma mulher vazia, seca, não tinha esperança, mas quando encontrou a vida, o Messias, e entrou nela, a água que jorra para a vida eterna. Essa água dentro de nós, que é o Espírito Santo, nos faz ser feliz e querer que outras pessoas sejam felizes, conheçam essa felicidade. E fora isso, há essa esperança, há esse alvo de perseverança até o final, continuar sendo fiel, fazendo a vontade de Deus. Essa é a batalha do escolhido e é o alvo do escolhido. Vamos concluir com essas palavras. O escolhido, o segredo do escolhido vencer suas lutas é olhar para o alvo. Mais adiante, o próximo dia ou depois, iremos falar algo um pouco sobre qual é o seu alvo. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus e Pai, Espírito Santo do Senhor Deus, pedimos a graça, a misericórdia que paire sobre cada mente e coração, a serenidade da Tua paz, a brisa suave e a luz da Tua verdade vem irradiar cada mente, cada coração. É o que nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ótimo dia. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus. Que tenha um ótimo sábado. Reflita sobre tudo que nós falamos aqui pela palavra de Deus. E é muito, muito sério.
a gente, com o nosso amor, temor e decisão própria para obedecer a Deus, fazer a vontade dele, é isso que vai nos fazer ser escolhidos. Somos nós que tomamos a decisão, ou ser escolhido ou ser rejeitado por Deus. Essa é uma verdade nua e crua que não podemos deixar de falar. Está na palavra de Deus. Ótimo sábado, medite em tudo isto, leia a palavra de Deus e ore, fale com Deus, que Deus está atento a ouvir a todos aqueles que o invocam. Ele está de braços abertos e ouvidos atentos. Isso está escrito em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. Deus abençoe a todos, até a próxima.